Obrigado por todo mundo estar aqui. Eu espero que eu não canse muito a beleza de vocês. É, existe um grau na maçonaria, e a moral do grau é pensamentos bons e corretos, palavras úteis e sentimentos justos. Os mestres nos auxiliam hoje, né? Esse tema, nós estávamos numa conversa no nosso grupo administrativo, aí eu eu comentei com os nossos colegas do grupo, falei assim, olha, a gente sempre que vê aquele esquema que tem um quadro embaixo falando do corpo quaternário e aquela tríade em cima, tem sempre uma linha que liga aquele triângulo, a que eu ia chamar de antacarana. E aí teve uma palestra que foi feita aqui, acho que foi a palestra do geral, que uma colega nossa estava sentada e disse, mas esse aí é o tal do fio de prata, né? Quando a pessoa morre, tem o fio de prata, tal. Eu puxo esse tema, a gente ouve falar tanto em Antacarana, mas ninguém, não sei se vocês perceberam, ninguém desenvolve nada sobre isso, né? Ninguém fala muito sobre o Antacarana. E aí eu falei, eu acho que eu vou aventurar. E quando eu comecei a procurar na internet, aparentemente não tinha muita coisa sobre isso. A gente não encontra muito isso nos livros, né? Vocês podem ver que os livros que vocês leram, praticamente não se fala nada de Antacarana. Eu para a minha cabeça, né? Falar uma coisa que aí, de repente, eu comecei a buscar e o tema é muito interessante. Só que para falar do Antacarana, a gente tem que falar de uma opção de coisas antes para contextualizar, né? Bom, então, eu fiquei pensando o seguinte, como é que a gente começa um tema desse? Porque, bom, a melhor forma de começar uma coisa é pelo começo, né? E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre a palavra conexão, depois sobre a palavra matéria, sobre o espírito. E a gente precisa, para ser rápido aproveitar, a gente tem que procurar ser didático com as coisas. Aí eu coloquei essa imagem aqui, que se vocês podem observar que isso aqui, teoricamente, a gente pode imaginar que isso aqui é a superfície do nosso globo terrestre. Parece até que ser água isso aqui, né? Vocês vão percebendo que tem um fio energético que sobe. Aqui dá para perceber um corpo aqui. E a gente abre, expande o universo em expansão, né? Representando mais ou menos a expansão da consciência. Então, nós, simples mortais, estamos localizados aqui embaixo. E esse é o tal do Antacarana. Ele é várias coisas, né? Aqui tem várias coisas para a gente considerar. Mas o Antacarana está no meio dessas coisas ali. Vai ter um chuchum aí, né? O canal que faz a conexão entre os chakras, né? Eu falei, bom, então eu acho que eu vou começar trabalhando em cima disso. Além de muitas leituras esparsas para aqui acolá, porque, como eu falei para vocês, na bibliografia a gente não encontra isso muito sistematizado, quase em lugar nenhum. Eu falei, eu apelei, né, para a nossa Bíblia, né? A gente sempre está consultando o pai dos teósofos burros, né? Que é o glossário, né? O dicionário é o pai dos burros. O glossário também, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente vai lá e pede, fala assim, Helena Blavatsky, ajuda a gente aí. A gente vai lá no glossário teosófico. Teosofia explicada, andei pegando algumas coisas assim, muito aqui, acolá, também esparsa no livro do Padre, né, que é a Teosofia Explicada, que é um livro muito interessante. A sabedoria antiga da Anne Besant, que ela, de alguma forma, sistematiza as ideias nessa sabedoria antiga da Helena Blavatsky. O plano de vida de Geoffrey Baborca, na verdade, eu citei aqui porque é um artigo que a Berta me passou, e aí eu pedi para ela na bibliografia, ela falou que esse texto é tirado do livro de Geoffrey Baborca, que eu, inclusive, não conhecia, viu? Não conheço esse livro. Mas o artigo é muito interessante, eu até fiz um recorte, pus aqui. E também, na coleção Os Pensadores, eu peguei o livro do Leibniz, porque nós vamos usar um pouco das ideias dele aqui. Artigos e imagens da internet, créditos que eu coloquei nos slides para não avançar muito isso aqui. Na medida que os slides vão avançando, por respeito aos autores, eu fui, na medida do possível, citando os créditos. E aí eu pensei o seguinte, para começar do zero, o que é matéria, né? Então, peguei um dicionário
comum, né, que todo mundo tem acesso, e nada de conteúdo esotérico, ocultista, tal, mas que ajudou bastante para a gente montar o conceito. Matéria, então, qualquer substância sólida, líquida ou gasosa, que ocupa lugar no espaço, capaz de receber forma ou em que atua determinado agente. Aí a gente começa a pensar nessa definição do Aurélio, né? Então, a gente sabe que nós vivemos num mundo sólido, líquido ou gasoso, né? E o conceito de espaço, porque as coisas acontecem em algum tempo, em algum lugar, né? O conceito de espaço é muito importante. De receber forma. Forma é uma coisa muito discutida dentro da filosofia. E os agentes impulsionadores das formas, para que as manifestações aconteçam, as mudanças, a evolução que aconteça, é preciso que haja uma força impulsionadora disso aqui, né? Então, acabou sendo uma definição comum, mas cheia de conteúdo, né? Porque isso foi consultado em dois, é uma compilação no sentido de talvez dos nossos dois maiores dicionaristas de língua portuguesa utilizados no Brasil, que é o Antônio Boaz e o Aurélio, né? E na definição deles, espírito é a parte imaterial do ser humano, alma, ser imaterial, entidade sobrenatural ou imaginário, como anjo, diabo, doente, né? Mas essa parte do ser imaterial, né? Isso aqui a gente também discute muito, a gente fica o tempo todo falando desse ser imaterial. E aí, Blavatsky diz que o seguinte: matéria e espírito são dois polos, ou aspectos nos quais se manifesta o logos. Então, vocês lembram lá que o início do Evangelho de João diz, né, que o verbo divino, né, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. O verbo divino é o logos, né, que é o início, o princípio de tudo. E é o princípio de tudo, e esse logos aqui é um tema muito caro para quem estuda teosofia, né? Está em todas as coisas e todas nele. É fonte dos seres, manancial de energias formadoras. Olha aqui, ó, energia e forma, né? Arca onde todas as formas originais se manifestam e aperfeiçoam. Quando você ouve isso aqui de arca onde todas as formas originais se manifestam, é inevitável a gente pensar isso aqui na mônada, né? E aí, depois, a primeira manifestação da mônada, impulsionado pela energia, né? Começa a haver um processo de mudanças, começa a haver um processo de manifestações, e, obviamente, se a gente levar o conceito de evolução, começa a haver a linha do aperfeiçoamento. Matéria é a mãe do mundo, enquanto o espírito é o pai. Então, aqui nós vamos ter, dentro das leis herméticas, o princípio feminino e o princípio masculino, correto, o Flávio? Matéria é maia, matéria é ilusão, é tudo que é transitório, o espírito é a vida dentro do logos, é a vida do logos, portanto, o espírito é o que é essencial, né? Aqui é o que é transitório, né? Isso é o conceito da Blavatsky. E ela continua dizendo, matéria é a natureza inferior do logos no logos, enquanto o espírito é a natureza superior nesse logos, que é essa força geradora, iniciadora de todos os processos. E aí eu gosto muito desse poema, já apresentei em outros trabalhos meus, mas tudo bem? Tudo certo. Eu gosto muito desse poema porque é disso que nós vamos falar. É disso aqui que nós vamos falar a palestra inteirinha. Morri como mineral e tornei-me planta, né? Esse é um poema místico do Jalal al-Din Muhammad Rumi, que ele nasceu no Afeganistão e morreu na Turquia, no século XIII aqui, né? Morri como mineral e tornei-me planta. Morri como planta e renasci animal. Morri como animal e tornei-me homem. Por que devo temer? Quando fui eu diminuído por morrer? Né? Aliás, nós sabemos que a morte é uma transição. Aliás, nós não somos diminuídos, nós somos aumentados, ampliados quando morremos no sentido tradicional, né? Não existe aniquilamento. Ainda outra vez morrerei, ele está falando da reencarnação, né? Como homem, para me elevar com os anjos abençoados. Mas até da angelitude terei de sair. Tudo, exceto Deus perece. E vocês vão ver que a mônada é
é o hall de entrada, é o pátio de entrada para o conceito de Deus, né? Aquilo que a mônada precede Deus, mas Deus é a origem de tudo. Quando eu tiver sacrificado a minha alma angélica, porque já não somos mais homens aqui, né? Não somos matéria aqui, tornar-me aquilo que nenhuma mente jamais concebeu. Nós não temos a capacidade de saber no que nós nos tornaremos, né? Oh, deixe-me não existir, porque na medida em que eu não existo para o mundo material, eu passo a existir para tudo. Porque a não existência, né? Porque está falando de não existir, proclama em sons melodiosos que a ele retornaremos. A ele retornaremos. Porque enquanto estamos com ele, aí participamos da imortalidade, porque tudo que é ele, tudo que está nele, tudo que a ele pertence, conectado com ele, a gente se distancia do mundo da corrupção, né? Do aniquilamento. E aí, para a gente falar da mônada, nós precisamos dar uma passadinha sobre os corpos, e eu, ao invés de ficar falando de corpo físico, aquela coisa, eu coloquei só alguns slides para fazer um pequeno comentário. Então, só para a gente rememorar, né? Nós temos o nosso primeiro corpo, que é o físico, mas depois nós vamos ter o corpo etérico, nós vamos ter o astral, depois nós vamos ter o mental inferior, superior ou humanas, depois o búdico, o átmico. E aí a gente continua subindo. A gente, depois que atinge esse ponto aqui, a gente migra para a consciência universal, que é a mônada. De uma ou outra forma, é colocado aqui o físico, o etérico, o astral, né? Depois nós temos aqui o mental inferior, o causal, que é mental superior, né? Ou alma, se preferirem, o espírito búdico, o átmico, e depois a gente continua avançando aqui para cima para atingir a mônada e fazer parte daquela ideia do imperecível. Aqui, dessa outra forma, de outra forma didática também, nós vamos ter aqui o corpo físico, o etérico, o astral, né? Nós vamos ter o mental. Então, vocês vão perceber que aqui são os corpos, é a parte material propriamente dita, que é o corpo físico com suas manifestações energéticas, onde aparece na aura, aparece na foto Kirlian e assim por diante. Aí, depois que nós nos desligamos dessa fase primariamente perecível, entramos no mundo astral e já entramos numa outra esfera para participar do mental inferior, mas vocês vão perceber que daqui até aqui fazemos parte do corpo ternário. E aí é nesse espacinho aqui, nesse vão aqui, é que vai se manifestar o Antakarana, embora o Antakarana seja também ao longo de todas essas existências. Aí temos o corpo causal, que na verdade não é corpo, né? A gente chama de corpo por causa, talvez, de forma didática, mas daqui para trás a gente não tem mais o conceito de corpo, né? Que a partir daqui é espírito. Bom, aí é o seguinte, vamos chegar então eu vou ver se eu consigo fazer essa palestrinha para a gente em uns 30, 40 minutos. Eu separei um filminho de 26 minutos para vocês assistirem no final, que eu acho que é muito importante, é muito ilustrativo, então eu vou tentar, como esses conceitos já são muito batidos, eu vou tentar dar uma aceleradinha, porque de alguma forma a gente está repetindo, né? Mas aí entra, por exemplo, o Gottfried Wilhelm Leibniz, que é um filósofo alemão, que ele é contemporâneo de uns filosofinhos, assim, bem meia-boca, como Descartes, né? Como o Baruch Spinoza, como Isaac Newton, esse pessoal assim, não sabia nada. Se vocês pararem para pensar, são os filósofos do finalzinho do século XVI, que, na verdade, eles foram, depois, alguns deles já no século XVII, e que são justamente aqueles que deram alavancada na filosofia do iluminismo e que, de alguma forma, acabou de enterrar por vez aquelas ideias da filosofia medieval, que, erroneamente, a filosofia, até há poucos anos, dizia que, na época medieval, a filosofia era menor que isso aqui, e, na verdade, a gente sabe que é justamente na época que grandes filósofos floresceram também, mas que, de alguma forma, as religiões mais ou menos abafaram, e esses filósofos não apareceram tanto. Mas a projeção para o mundo moderno, na verdade, foi do iluminismo para frente, o iluminismo que está presente no nosso dia a dia até hoje,
ninguém consegue estudar a filosofia atual sem beber na fonte do iluminismo, né? Desses grandes filósofos iluministas, nós temos lá o Leibniz, que é aquele que, primeiro, entre os filósofos, fala pela primeira vez, de forma sistemática, de um tema que já era discutido há mais de 2 milênios, que era o conceito de mônada, mas que ninguém falava sistematicamente. Então, é a filosofia não esotérica, não ocultista, que aborda esse assunto de forma sistematizada pela primeira vez, porque são os grandes pensadores que lançam a grande metafísica para o mundo moderno, né? Então, quando ele faz o discurso de metafísica dele, ele joga o conceito de mônada, né? Então, olha o que ele fala, olha que coisa incrível. Mônada é um conceito-chave. Significa substância simples e, como tal, faz parte dos compostos, sendo ela própria sem partes, portanto, indissolúvel e indestrutível. Você sabe que tudo dentro do conceito de evolução, tudo evolui do simples para o complexo, né? Tudo evolui do simples para o composto, né? Em tudo, quem estuda química, física, tal, biologia, sabe que é assim que funciona. E aí eu coloquei essa imagem para mostrar mais ou menos esse ponto original de tudo aqui, tentando ilustrar com uma ideia de onde partiu tudo, que a gente pode chamar isso aqui de centelha, né? Então, mônada, ou centelha divina, ou logos, né? As mônadas, olha que frase fantástica do Leibniz. As mônadas não têm janelas pelas quais alguma coisa possa entrar ou sair. Então, ela é simples, ela não é composta. Ela é a origem de tudo, é o princípio de tudo. Então, na mônada, nada entra, nada sai. Então, tudo fica estático? Não. Há alguma coisa que vai fazer a mônada sofrer algum processo de rompimento, vai existir a primeira, a manifestação primordial. Que a gente, claro, me perdoa que de vez em quando eu cito maçonaria, quando a gente estuda, a gente fala do círculo e do ponto, que é o círculo um ponto, né? E a gente fala, ali está o número 1, a origem de tudo. E aí, o número 2, quando o número 2, é porque alguma coisa provocou, alguma energia original provocou nessa ideia da unidade e surgiu como reação no segundo ponto, que é a ideia do conflito. E é por isso que o 2, se o 1 é o princípio masculino, o 2 é o princípio feminino. Por que é o princípio feminino? Porque é o princípio do conflito, é o princípio do confronto, é o princípio da instabilidade, é o princípio do desconforto. E eu não estou falando de macho e fêmea, tá? Estou falando de princípio masculino e feminino. Por quê? Porque a partir do momento que você provoca a zona de desconforto, você provoca a mobilização. Provocou a mobilização, provoca o surgimento de uma terceira situação e inicia-se um processo de criatividade. Portanto, se o universo tivesse só princípio masculino, a gente seria, não, só haveria mônada nesse universo, né? Não teria mais nada. Então, as mônadas, assim, elas não interagem de forma alguma com outras. É por isso que, isso aí, no conceito do filósofo, é por isso que nós temos as nossas individualidades. Por isso que o Jefferson é diferente de você, que é diferente de você, diferente de mim, diferente de todo mundo. Porque lá na nossa origem primeira, nós já somos únicos. A nossa centelha divina é uma centelha provocada por essa força maior de alguma coisa superior ao Logos, mas é daí que parte a individualidade de cada ser. E a gente sabe que o universo é exatamente isso. É o conjunto de manifestação dos seres que se manifestam pela diferença, né? E quando a gente encontra alguém diferente, quer massacrar, né? Deveria abençoar, a gente massacra. Assim, elas não interagem de forma alguma com outras. Cada mônada é como um mundo fechado em si mesmo. Porque é a partir daí que aparece a individualização, que depois, em teosofia, há um momento que a gente vai estudar o processo da individuação. E aí eu na verdade, li um textão enorme do filósofo,
E eu peguei desse monte de texto que eu li dele, eu peguei 5, 6 ou 7 falas dele, originais do Leibniz, para a gente ver que coisa maravilhosa que é o que ele conclui. Olha, e essas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza. E aí, uma palavra, os elementos das coisas. Por quê? Vejam vocês, olha. Por que ele usa a palavra átomo? Né? Ele era um profundo conhecedor da filosofia de Euclides, né? Da matemática euclidiana. Aquele conceito pré-socrático de átomo, parte indivisível, aquela coisa toda e tal, é a mesma ideia a mesma ideia da mônada, né? Só que a gente vai descobrindo que o átomo depois vai se desdobrando em outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Na verdade, quando você pega o átomo e vai retroagindo, 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 ele chega onde? Na mônada. Por isso que ele diz, essas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza, em uma palavra, os elementos das coisas. E ele não está falando aqui de matéria, né? Ele está falando de uma coisa muito anterior à matéria. Eu chamo as formas substanciais, equivalentes a mônadas, essas formas substanciais, lembra de quando a gente vai estudar, a gente vai falar de substância, né? Matéria e substância. Substância está muito ligado com uma ideia de energia, né? Eu chamo as formas substanciais, talvez mais inteligivelmente, de forças primitivas, as quais não contêm somente o ato ou o complemento da possibilidade, mas ainda uma atividade original, aquela que dá o pontapé inicial onde tudo começa. Lá onde há vários, ou a multiplicidade, é preciso que haja também unidades, porque se não houver unidade, não existe o conceito de multiplicidade, não existe o conceito de vários, né? Porque a unidade é o princípio de tudo. Pois a multiplicidade ou o número é o composto de unidades. Quando ele fala nessa frase, o conceito de número, ele está falando justamente da filosofia euclidiana, da matemática euclidiana. Mas eu não quis mutilar a frase, porque eu acho que a ideia de número e a ideia de mônada são conceitos muito próximos para nós, né? Então, lá onde há vários, é preciso que haja também unidades, porque senão uma coisa não tem jeito de existir sem a outra. E ele continua dizendo, o princípio da unidade contém a potência ativa primitiva. Isso aqui, se vocês pensarem bem, quando vocês estudam a filosofia do Aristóteles, Aristóteles atribui a ideia de Deus ao conceito da ideia de potência primitiva. Aquilo que pode dar origem a tudo, que provoca o surgimento de tudo. Então, aqui ele está retomando a ideia de Aristóteles lá, que se vocês buscarem na filosofia, aquela ideia de intelecto, né? Que é aquela coisa toda. Ou a força primitiva, a qual não se perde jamais e persevera sempre em uma ordem exata de suas modificações internas, que representam aquelas de fora. Quer dizer, uma forma vai se repetindo na medida em que há manifestação, como existe como uma é diferente da outra, diferente da outra, as suas manifestações são coerentes com a sua manifestação originais e não se perde, não se mistura com as manifestações das outras mônadas, né? Aí a ideia começa a complicar e ele diz assim, mas ainda restará, tem aspas aqui, né? Ainda restará a abstração da matéria primeira. E antes disso? E depois antes disso? E depois antes disso? E antes, até onde nós vamos chegar, né? Restará a abstração da matéria primeira, despida de qualquer forma, mas não de qualquer potência ou força. Aqui, na metafísica do Leibniz, entra a ideia de Deus. Visto que, por detrás da negação ou do ato de deixar de lado que permite obtê-la, restam os caracteres positivos da impenetrabilidade e da resistência, potência ou força passiva primitiva. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que eu sou um corpo que estou em zona de conforto, então eu sou a mônada original. A partir do momento que houve uma potência que me impulsa como mônada, eu começo a reagir, eu vou encontrar a resistência em alguma coisa. Quando eu me encontro a resistência provoca uma outra situação. É aí que é o princípio da criatividade, a partir do monádico, né? Então, essa potência passiva. E aí, nesse trecho, ele dá um exemplo maravilhoso. Ele diz assim, você tem um momento ativo na sua vida.
Você tem um momento ativo na sua vida, que é durante o dia. Aí chega um determinado momento que você tem que descansar. Aí você entra na fase passiva. Na fase passiva, as potências continuam atuando na sua parte. Para depois você, em algum momento, acordar e retomar a sua sequência ativa, para depois cair na passividade novamente. Tem uma energia que ela não para, embora, aparentemente, exista a atividade e o repouso, a atividade e o repouso. Que a gente pode associar isso com vida, morte, repouso, período de devacan, depois nova encarnação, aí atividade, morte, repouso, de novo, de novo, de novo. E isso ampliando, você vai ter as grandes eras, né? Que os ocultistas falam de mais de 300 milhões de anos, que é o período do Manvantara. Tem gente que fala Manvantara, né? Mas a palavra não está adicionada, e não está adicionalizada em nenhum dicionário português, e não tem esse complexo. Então, não é uma palavra própria para o psíquico, né? Então, eu estou usando a pronúncia portuguesada. Tem o período do Manvantara e o período do repouso, que é o período de Pralaya. Então, 300 milhões de anos de atividade, 300 milhões de anos de repouso, para você, na verdade, fazer aquilo que os livros chamam de período de uma calva, né? Isso vezes 7, tá? Porque tudo é setenário. Então, você vai ter a reunião da força ativa primitiva e da matéria primeira, ou potência passiva primitiva, que provocou a resistência, constitui propriamente a mônada. Então, a mônada é esse repouso, essa força, esse repouso, essa força, e assim avança. Vocês vão ver depois por que eu estou falando tudo isso, tá? Nós vamos amarrando os pontos. Desde o começo do mundo e por todo o tempo por vir, é sempre e será exatamente como aqui e exatamente como agora, no fundo das coisas. Não apenas com respeito aos diferentes seres, mas ainda com respeito a um ser maiúsculo comparado consigo mesmo. Porque aí é a ideia da unidade absoluta de Deus, que é ele comparado com ele mesmo e não tem outro. Porque aí dá a ideia da unidade. Para o Leibniz chegar nisso aqui, um catatal de 2.000 páginas, né? Assim, não há nada de não cultivado, de estéril, de morto no universo. Nenhum caos, nenhuma confusão, senão em aparência. Mais ou menos, lembra de que Blavatsky falava não existe matéria morta? Mais ou menos como pareceria em olha que beleza de comparação. Mais ou menos como pareceria um lago a uma distância da qual se veria um movimento confuso e um farfalhar, por assim dizer, de peixes do lago, sem discernir os próprios peixes. Você fala, pelo jeitinho que a água está mexendo, tem peixe lá dentro. Você deduz que tem, mas não viu que tem. Só que você começa a ter certeza que tem, né? E daí você faz várias inferições. Então, eu estou colocando aqui sugestão de leitura rápida, porque tem um artigo que fala muito, que está na revista Universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro.br, /R. Guerisoli, vocês encontram uma síntese de tudo isso aqui, que é a síntese do pensamento do filósofo. E aí nós caímos na matéria que nos interessa sobre a mônada. Então, a mônada é o início e o fim do ser. Eu não estou falando do ser humano, estou falando do ser, né? De todos os seres. A mônada, então, é o início e o fim. Então, se vocês forem lá no Velho Testamento, vocês vão ver que lá no começo de Gênesis, a ideia do Éden é a ideia da perfeição para a qual todo mundo quer retornar. Porque todo mundo quer o conforto, quer o sossego e assim por diante, né? Então, abaixo da mônada, nós vamos ter o Atman, que é o espírito no homem. Nós vamos ter o corpo búdico, que é a intuição no homem. Nós vamos ter humanas, ou inteligência no homem. Aqui vocês vão ter, então, o corpo causal, onde tudo realmente é a causa, é a origem do homem no seu mundo material. E essa tríade é conhecida por ego com E maiúsculo ou individualidade, que, por oposição,
vai ter o ego com I minúsculo ou personalidade, né, que é o oposto desses dois termos conceitualmente dentro da teosofia. Essa individualidade equivale, então, à alma. Então, a alma, o conceito de alma que nós temos, ela está composta fundamentalmente de manas e buddhi. E aí vocês vão ter uma conexão, que é o átmico, que leva à mônada. Esse conceito de alma é muito importante para a gente entender o Antakarana, que nós vamos entender o Antakarana com mônada e alma. E o conceito de alma são as duas coisas, são os pilares centrais. Então, denomina-se corpo causal ao conjunto buddhi-manas, ou seja, o quinto e sexto princípios unidos, por recolher dentro de si os resultados de todas as experiências. Então, o famoso a caixa, né? O nosso hard disk, onde a gente tem tudo registrado, então está tudo guardadinho lá nessa fusão de manas e buddhi, que é o corpo causal, porque é dele que todos os processos partem para moldar as vidas futuras. E as vidas futuras é as encarnações, né? As reencarnações. Isso está, então, na Blavatsky, isso é texto da Blavatsky. E aí eu fiz uma brincadeirinha meio com vocês aqui, tentando organizar mais ou menos as coisas, do mental superior para o inferior, né? Que é o corpo causal é o mental superior, é a mesma coisa. Né? Então, o mental inferior, aquele que já está logo abaixo, em conexão direta com o quaternário nosso. Nascimento no corpo físico é quando surge a nossa personalidade. Você nasce bebê, cresce, sofre todas as influências que você tem que sofrer e você tem a construção da personalidade. Na vida física, durante esse período, você tem a busca do aprimoramento. Aprimoramento esse que não dá tempo de você aprimorar numa existência só. Então, é por isso que existe o conceito da reencarnação. Porque para chegar à perfeição, apenas uma vida não basta. Então, tem que ter repetição, 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 né? O Aristóteles não dizia que a excelência não é um ato, a excelência é um hábito, não é apenas aquilo que você faz de apenas uma vez que torna o homem abençoado e feliz. Para você ser abençoado e feliz, é preciso que você atinja a excelência. Para atingir a excelência, só se você repetir, 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 repetir. E eu lembro sempre que o Bernardinho foi o nosso maior técnico, o nosso maior campeão no vôlei, justamente porque ele tinha obsessão por treinamento, né? Por repetir, repetir, repetir. A excelência é consequência da repetibilidade, né? Não tem jeito. E aí você tem um retorno, né? Que Manas, que é a inteligência, volta para Buddhi, que é a intuição, que volta para Atma, que vai para a Mônada, que é a centelha divina. E aí vem a Blavatsky que diz assim, penetra em todos os planos e regiões do ser. A mônada faz parte de tudo. Desde quando ela se manifestou, faz toda a roda de samsara e volta de novo e torna a voltar, e assim por diante. Então, nosso ego, lembra que o ego está localizado, ele está completamente construído quando a nossa individualidade está definida e está no corpo causal. Então, o ego é uma expressão parcial de nossa manta. E aqui, eu coloquei... Por que eu coloquei essas duas imagens? Primeiro, para a gente lembrar o nosso quaternário e a nossa tríade, né? Que a gente fala tanto. Eu fiz isso aqui só para a gente puxar pela memória quantas vezes já usamos isso, né? E por que eu coloquei aqui um rosário? Eu vou usar depois essa ideia do rosário. Porque cada ponta dessa aqui é uma encarnação. Até que você volta, retoma e você atinge a eliminação total, a consciência universal, na mônada, onde tem o signo do nosso, para quem é cristão, do nosso grande avatar, que é a manifestação divina propriamente dita, que é Cristo crucificado numa cruz, né? Lembrando sempre que a perfeição não é atingida se não houver sacrifício, né? Crucifixação, se nós não crucificarmos e não matarmos todas as nossas falhas, é humilhante. Então, isso aqui é uma sequência, e aí tem um fio que liga todas as encarnações, ou todas as contas, que é um fio do Antakarana.
que é o antacarana, aquele que liga tudo que acontece, né? Que a gente pode chamar de sutrátil. Depois nós vamos ver uma diferença sutil que tem sobre isso aí. Aí, quando você desce um pouco mais, você vai ter o corpo astral, que a Beza a gente chama que é a ponte entre a alma e o corpo físico, né? O corpo astral, então, precede o corpo mental inferior, porque vocês vão verificar aqui que nós temos o corpo físico, nós vamos ter o corpo etérico, nós vamos ter o corpo astral, o mental inferior, e aqui no meio o antacarana, né? Então, ela diz assim, o corpo astral, ele precede, ó, o corpo astral precede o mental inferior, tá aqui, ó, então, de baixo para cima, que tá o corpo astral e aqui o mental inferior, pela qual passa a entidade humana depois da morte e antes do Devachan ou Devakan. O que é o corpo astral? É aquele que, quando você morre, a sua composição de corpo não desaparece, é assimilada pela Terra, você continua espalhado no globo terrestre da Terra de onde você veio, quer dizer, você continua existindo, só que agora em decomposição, né? Mas as suas partes menores, né? A sua ideia de parte menor continua existindo. E aí você vai ter o seu corpo energético, que é o corpo etérico, morre um pouquinho na sequência depois da decomposição física, e aí você tem o seu corpo astral que sai do seu corpo e vai embora, e esse corpo astral que sai do seu corpo também em várias oportunidades enquanto você está vivo. Tá? Há alguém que relaciona isso até com sonhos, com pesadelos, com viagens e com manifestações, e aí é outra história para a gente continuar conversando. Também duplo astral, esse corpo astral pode ser chamado de duplo astral. E aí, que esse duplo astral ele é dividido basicamente em duas partes, ele vai ocupar depois de sair dessa estrutura física aqui, que é o Kamaloka e o Devakan. O Kamaloka é a primeira condição sendo material invisível pela qual passa a entidade humana depois de morrer. E antes do Devakan, que é para onde ele vai, para essa região esse estado intermediário entre duas encarnações, ou entre as encarnações, né, podemos dizer assim. É chamada, pode ser chamada também de morada resplandecente, mansão dos deuses, Deus aqui é com D minúsculo, gente. Da bem-aventurança, céu, paraíso, precede a entrada na tríade divina. Porque se ele estiver nesse período de repouso, que vai haver a definição, se ele volta ou se ele sobe, né? Aí vai depender muito do grau de evolução que ele atingiu. E aí, para falar do corpo físico e etérico, eu não levantei muita teoria, mas eu quis ilustrar com essa foto Kirlian, que a gente pode até, viu, o Jefferson, se você quiser dar uma contribuição nesse momento, você conhece esse tema, esse assunto, né, da foto Kirlian, né? Você pode até falar alguma coisa para o pessoal, se você quiser, tá? Você quer falar agora? Deixa eu só ler isso aqui, eu te passo já. Quem criou aqui foi o Samuel Davidovich Kirlian, cientista e pesquisador russo, que criou um método que permite fotografar a aura humana. Né? Vocês estão vendo aqui que o aspecto energético ao redor da mão. Isso aqui, se vocês olharem, não sei se está dando para perceber, mas na tela do computador a gente percebe que é a ponta do dedo. Está cheio de impressão digital. Dá para perceber até a saída das impressões, da energia das impressões digitais. Muito picadinho, ó. Aqui vê bem, né? E a fotografia continua com risquinho, né? Criou o método de permitir fotografia humana, ou uma bioeletrografia ou bioeletrograma, que registra a ionização dos gases, ó, registra a ionização dos gases e vapores exalados pelos corpos de todos os seres vivos. Lembrando que o Einstein dizia que tudo é energia, né? Então, você pensa isso aqui em gás e vapores como energia. Animais ou plantas, e também de objetos inanimados que tem, por isso que a Blavatsky diz que não existe matéria morta. O criador do aparelho, já eu te passo para você, viu, já.
O Nikolai Korotkov, o criador do aparelho que registra digitalmente a foto Kirlian, assim resumiu sua pesquisa. Fala dele, tá? Depois de mais de 30 anos de pesquisa, percebemos que não somos apenas um corpo material. Somos muito mais do que isso. Nós temos a nossa mente, a nossa consciência, que não está apenas dentro do nosso cérebro, está além disso. Então, nós expandimos a nossa consciência, expandimos o nosso espírito para o ambiente exterior. Junto, nós criamos um campo de consciência coletiva, a partir desse campo energético. Vê vocês que, ao deduzir isso aqui, ele está indo além da própria foto Kirlian, tá? Se gerarmos emoções positivas, e agora vem uma informação bacana para nós, né? Se gerarmos emoções positivas, se gerarmos sentimentos positivos, então influenciaremos as outras pessoas de forma positiva. Se gerarmos emoções e sentimentos negativos, então influenciamos outras pessoas de forma muito negativa. Somente com os nossos sentimentos positivos, com uma atitude positiva uns com os outros, podemos melhorar o nosso mundo. Pensamentos bons, palavras úteis, sentimentos justos. Fala, Jefferson. Então, o Semyon Kirlian foi lá pelo começo do século, mais ou menos. Ele era um técnico em eletrônica e ele estava trabalhando com alta voltagem e alta amperagem também. E, sem querer, ele percebeu, ele levou um choque e ele conseguiu ver essa aura luminosa em torno do braço dele, da mão dele, não sei. E aí ele falou, bom, se isso aí for bom por luz, isso aí pode ser registrável num filme comum. Aí ele bolou um aparelho que permitisse fazer isso. Aí ele começou a estudar as modificações que essa coroa de luz provocava, principalmente nos dedos, né? Na ponta dos dedos. Aí ele viu que a forma, a cor dessa distribuição dessa luz nos dedos variava de pessoa para pessoa. Aí ele começou a associar as coisas, né? Parece que a pessoa ansiosa tem esse tipo de coroa. Parece que a pessoa medrosa tem esse outro tipo, não sei o quê. Aí ele começou a associar as coisas. Aí ele viu que tinha nexo, né? Ele tinha sentido. Aí ele começou a bolar sistemas para, por exemplo, tirar a fotografia do corpo inteiro, né? Os russos fizeram máquinas para tirar a fotografia do corpo inteiro. Então, foi aí que ele começou a perceber que, por exemplo, se o camarada tinha uma deficiência hepática, um problema do fígado, do lado onde o fígado fica mais, tem mais volume, por exemplo, o lado direito, né, já ia aparecer umas luzes, né, ia ter umas entradas, né, aí disparou o estudo, né, ele começou a testar isso aí intensivamente. Chamou psicólogos, chamou médicos, né? E o pessoal ficou maravilhado com esse negócio. Agora, estranhamente, quando essas ideias vieram do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, o pessoal desprezou isso aí. Até hoje ninguém sabe por quê. Tá? Agora, muito recentemente, o pessoal nos Estados Unidos está começando a retomar esse estudo, porque eles perceberam que parece que tem nexo isso aí. Bom, aí, a maioria das pessoas que trabalhavam com a química, a eletrografia, começaram a achar mais prático estudar as formas que a ponta do dedo provocava no químico. E aí começaram a descobrir certos desenhos de raios, as modificações desses raios que saem da ponta do dedo. Se tem raio, se não tem raio, se tem áreas que tem só preto em vez de raio. Tudo isso aí tem um significado. Agora, uma outra coisa. Isso aí é prova da presença da alma? Não, isso aí é figuração das pessoas. Pessoas que
não sabia direito. Falar então achar que isso aí é uma prova da alma. Bom, aí começaram os espíritas. Os espíritos, quer dizer que está vendo, ó, está vendo? A manifestação está lá, nós temos um padrão. Existe o perispírito, né? Então, eles começaram a ver que tem alguma coisa assim de sentido, de nexo, né? Então, isso aí começou a ser usado muito para diagnóstico em psicologia e mesmo em medicina, né? E aí descobriram posteriormente que na ponta de cada dedo acaba ou começa uma linha de um meridiano chinês. Eu não sei se vocês se lembram da história dos meridianos da acupuntura, né? Coincide isso aí. Na ponta de cada dedo sempre tem 4 meridianos que acabam ali. Presta atenção, Pedro. Tem 4 meridianos. Na ponta do dedo. Na ponta do dedo. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. E aí, por exemplo, ó, meridiano do pulmão, meridiano do fígado, meridiano de não sei o quê, tá? Se tiver, isso aí tudo foi estipulado depois, né? Onde que fica o meridiano do pulmão, por exemplo? Tá, a gente sabe que fica num certo lugar ali, num certo quadrante. Onde que fica o do fígado? Ele tem um lugar próprio e tal. Aí a pessoa começou a perceber que tem nexo. Quando tem uma patologia qualquer, um desses órgãos internos, também aparece lá. Aí começaram a prever, por exemplo, o aparecimento de tumores no corpo, câncer, né? Conforme certos tipos de conformação da coroa aquele branco lá. Aí o pessoal começou a usar isso aí. Na Rússia, eles usaram e usam muito isso aí. Aqui no Rio Grande do Sul, teve um padre, que é o padre Landel, ele descobriu isso aí também, um pouquinho antes do Senhor Kirchner. Houve uma coincidência, né? E ele também trabalha muito com isso. Aí depois veio o Tolstói, que ele estipulou mais coisas, descobriu mais coisas, ele conseguiu, assim, ele disciplinou mais coisas para conseguir interpretar melhor esses raios, né? E aí, só que aí, a conclusão que se chegou é o seguinte: essa energia branca e azulada, ela não é exatamente a alma, né, o espírito, ela é uma projeção mais grosseira da parte sutil do corpo físico. Só isso. Então, é para isso que até hoje a gente sabe que isso aí serve. Pode-se dizer, bom, um outro fenômeno interessante, através de uma máquina desse tipo aí, que não veio do Ocidente, mas os russos falam muito dela, mas nós não conseguimos até hoje fazer uma igual. Ela, além dela registrar isso aí, você pegava, por exemplo, e tirava uma fotografia de uma folha, uma planta, ela ia aparecer isso aí. Aí você cortava um pedacinho dessa folha, ela não mostrava na fotografia a falha de onde você tirou pela folha. Ela mostrava como se você não tivesse cortado a folha. Aí isso aí deixou o pessoal muito cabreiro, né? ou seja, o corpo energético permanece. Exatamente. O arcabouço energético continua. Isso aí chama, né? Mas aquela é muito perfeita. Você pega a folha, no outro da folha, você tem uma folhinha igual, seria como se fosse uma protético daquela folha. É o protótipo daquela folha. Eu, nas minhas práticas com isso aí, eu nunca consegui ver isso que o Marcos está falando. Esse fenômeno eu nunca consegui ver. Agora, esse outro de cortar o pedaço da folha e continuar vendo o campo energético dela, isso aí sim, isso aí foi para ver. Uma outra coisa muito interessante também é o seguinte: eu andei tirando fotografia de cadáveres, de pessoas e de animais, no tempo em que eu trabalhava na faculdade. A fotografia de cadáver,
é marcantemente diferente da fotografia de um ser vivo. E de um ser mineral também. É diferente. Tá? No caso de ser vivo, morto, ele vai, em vez de aparecer essa coroa bonitona assim, ele vai aparecer pontos luminosos espaçados, no meio de áreas negras. Você percebe que é uma coisa desarrumada, desalinhada. O corpo está se desorganizando e o corpo energético também. Né? Também, exatamente. Beleza. Mas o mais importante é isso aí. Então, tá bom. Jefferson, obrigado pela contribuição. Eu acho que todo mundo deve ter gostado muito da sua participação, porque isso prova que não é uma suposição, né, o nosso corpo etérico. Bom, falamos isso aqui, e aí nós vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que é o Antacarana, né? Eu coloquei para vocês aqui o seguinte, andei fazendo uma pesquisa sobre o rosário, né? Eu coloquei no Google, tipo, rosário e as religiões e o fio de Antacarana, Sudratma e assim por diante, todos os termos que eu pudesse. Então, assim, há uma quantidade imensa de divindades espalhadas pelas regiões do mundo que elas ostentam de alguma parte do corpo sempre um rosário enrolado. Ou é na cabeça, ou é na mão, ou é no pescoço, ou é na perna, em algum lugar. Então, depende muito do tipo de crença e cultura, o rosário está indo lá. Mas sempre, de alguma forma, associado com a ideia do poder. Quando é na mão, é justamente por causa do poder energético da mão, que a foto que eu mostrou. E aí, eu dei dois rosários, eu já comentei sobre a conta de lágrima, eu vou um pequeno comentário com vocês. Vocês vão perceber que aqui tem uma conta maior, aqui tem uma conta intermediária e uma conta menor aqui. Bom, então veja só, isso aqui é muito fortemente associado com o nosso chakra coronário projetado para cima em conexão com o universo. E aí você tem, por exemplo, uma descida, né? Você vai ter a sequência, na verdade, de encarnações e o fio que une aquilo que vai e que volta e que chega na mônada novamente, que passa pelo Manas, pelo Buda, pelo Atma e depois para a mônada. A ideia da mônada está contida aqui, como a gente tem a sequência de rosário aqui, e que depois você tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois você tem a manifestação aqui no norte. Então, de alguma forma, existem pontos em comuns. E o fio que reúne essa quantidade imensa de pontas aqui é justamente o centro que conduz, esse fio que une todas essas ideias de sequência de encarnação. Né? E vocês vão perceber, quem reza o terço católico sabe que depois, nesse ponto aqui, faz a glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, assim como era no princípio, e sempre, blá, 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 blá. E aí vem uma coisa assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí o grupo fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, Deus, mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, tal. Isso depois vai se invertendo. Isso não é outra coisa, nada mais, nada menos do que um mantra. Porque as pessoas vão rezando o texto, vão criando aquele clima, vão criando aquela egrégora, e isso é uma coisa que vai se manifestando em todas as religiões de alguma forma, né?